Olá, sejam bem-vindos ao nosso Topocast, o podcast que a gente traz convidados que têm histórias dignas de serem contadas. Se inscreva no nosso canal, indique, o nosso podcast para os seus amigos, para eles poderem ouvir também histórias de superação e transformação em Jesus. Hoje nós vamos trazer um convidado aqui, que ele é casado há 9 anos, tem 3 filhos e hoje ele é empresário. E também é um dos mais icônicos legendários que nós temos. Prazer, Osmar, seja bem-vindo. Amém. Fale um pouquinho sobre você, meu amigo. Meu nome é Osmar, sou casado com a Charlene, tenho 47 anos, sou pai de 3 filhos, tenho 2 netos. A minha história ela é um pouco complicada, porque eu venho de uma família desconstruída igual a de todo mundo. Todo mundo tem uma família desconstruída. Então tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. A única diferença é que eu me predispus a me expor. E eu tô aí. Entendi. Crescendo a cada dia que passa, em nome de Jesus. Amém. Osmar, você falou que você é empresário. Hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho com o meu cunhado, a gente compra e revende carro. É em Goiânia mesmo? É em Goiânia. Goiânia. A Dream Car. Pode fazer o merchan aí já. Se você quiser comprar um carro usado, a gente vende carro lá. E eu tô empreendendo num curso aí agora para ajudar as pessoas a descobrir quem elas são. Legal. Só voltar um pouco. Hoje você tá como empresário, mas o que você fazia antes de ser empresário? Antes de ser empresário, eu fui... Quando eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 12 anos, trabalhei em padaria. Só que a minha mãe faleceu e eu tinha 17 anos. E entre eu escolher viver uma vida que os colegas meus de infância viviam, que não era legal, alguns deles eram usuários de drogas e foram mortos pela polícia, porque viviam uma vida torta. Uhum. Eu resolvi estudar e entrei na Marinha. Prestei concurso para fuzileiro naval e fui para Marinha com 18 anos. Nessa época você morava onde? Morava em Aparecida de Goiânia. Periferia de Aparecida de Goiânia. Onde eu morava não tinha asfalto, não tinha água, só tinha luz. E quando a minha mãe morreu, ficou só eu em casa. As minhas irmãs foram morar com os parentes e eu fiquei sozinho. E com 2 meses que minha mãe tinha morrido, eu comecei a passar fome. E aí, entre eu continuar naquela vida ou não, aí eu prestei concurso para fuzileiro naval e passei e fui. Tá, mas assim, não é muito comum a gente aqui no Centro-Oeste ir pra Marinha. Como que foi essa história? Na realidade, eu queria ir pro Exército e meu irmão queria ir pra Marinha. Só que, como eu afogava no chuveiro... Te entendo. Eu afogava no chuveiro... Eu falei, cara, eu não posso ficar nessa não, eu tenho que me superar. E aí eu resolvi prestar concurso para fuzileiro naval, era 1º grau na época. Aí eu fiz a inscrição e fui. Quando eu fui fazer o teste para natação, o capitão que foi fazer o teste falou para mim, cara, você passou, mas você passou com dificuldade. Se você não treinar, você não termina o curso de formação de soldado. Então você tem que treinar o dobro disso. E faltava 4 meses para eu começar o curso de formação. Aí ele falou na academia, a gente fez um teste na academia. Aí ele falou lá na academia, faz sua matrícula aí e começa a treinar. Eu falei com a menina lá, vai te dar um desconto. E aí fui lá, aí fiz minha matrícula, ela, não, eu já organizei aqui para você, só vem. No mesmo dia eu já comecei a fazer. Quando terminou os 4 meses, eu fui falar pra ela, como é que vai fazer pra acertar? Não tinha dinheiro pra pagar, mas eu fui lá, falei, como é que vai fazer esses 4 meses? O capitão tinha pago os 4 meses pra eu treinar, ele não... Ou seja, ele já tinha ofertado na minha vida assim, e nem me falou. Olha só. E aí, quando eu fui lá pra Marinha, aí aconteceram algumas coisas lá que eu consegui superar tudo isso. Acabei com esse medo de água, acabei com isso. E isso me fez crescer numa proporção muito grande, porque eu literalmente saí do raso e fui pro profundo.
Entendi. E devido a isso, eu treinei bastante durante o curso de formação. Nós era 142. Quando terminou, era o 5º melhor para nadar. E o curso só é 3 meses. Então, ou seja, em 7 meses, eu saí praticamente do zero e fui para o 5º lugar. Para frente de 142 homens. Então, é muito alto em pouco tempo, né? Perdeu o medo, de verdade, né? Perdeu o medo de verdade. E você ficou quanto tempo na Marinha? Eu fiquei na Marinha de 97 até 2002. Minha matemática não é boa, cara. 5 anos e pouco. 5 anos e pouco. E depois da Marinha, qual que foi a sua trajetória? Depois disso eu fui pra polícia, PM. Prestei concurso pra PM de Goiás, PM do Mato Grosso e pra sargento da ESA do Exército. Passei nesses concursos tudo e escolhi a PM de Goiás. Que eu já era daqui, né? E aí vim pra PM de Goiás. Aí você veio pra Goiânia mesmo ou foi pra outra cidade? Caramba. Aí fui pra Goiânia, fiz o curso de formação de soldado. Quando eu tava fazendo o curso de formação de soldado, eu sofri um acidente de moto e quebrei as 2 mãos. Aí eu tive que fazer cirurgia nessa mão direita. Quando eu terminei o curso de formação de soldado, o pessoal da Rotan foi lá na academia pegar os alunos, né? Alguns alunos recém-formados para levar para a Rotan, que precisava de soldado lá. Aí eles queriam 20. Aí tinham quase 90 alunos que queriam ir para a Rotan. Aí entre selecionados lá, e o comandante olhou e falou, não, é esses aí mesmo e tal, conversou com o outro lá. E aí ele já tinha notado nome de 17 alunos. Lembro até hoje. E qual que era o critério deles? Ou não tinha assim? Voluntário e a pessoa que tinha predisposição. Ele só foi olhando olho no olho mesmo. Predisposição pra quê? Pra trabalhar na Rotan. Porque já era policial. Agora, qual que é a outra predisposição? A predisposição é querer trabalhar, né? Porque assim, é um curso de formação onde você é testado. Você não vai pra lá obrigado. Você chegar lá e fazer o curso de formação, não quero ficar aqui, vai embora. Então, a situação não é de que você tá lá só pelo fato de querer exercer uma profissão. É você gostado de fazer o serviço mesmo. Entendi. Então você é testado isso o tempo todo. E aí ele falou, não, vou indicar só esse aqui que tá com o braço quebrado. Aí eu lembro do tenente olhar pra ele e falar, mas tem quase 80 homens aqui, moço. Você me indica logo um baixado? Aí ele falou, não, esse aí é bom de serviço. Pelo pouco que eu sei dele, esse aí é bom de serviço. E aí eu fui pra Rotan e fiz o curso de formação. Desses 20 só ficou 2. O senhor e outro? Eu e outro. E o senhor ficou na Rotan quanto tempo? Fiquei na Rotan 8 anos. Cara, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né? Da gente ligar as câmeras. Falando que teve uma oportunidade que eu fiz, né? A prova pra PM. Fiz a prova pro oficial. E assim, eu vim fiz o meu ensino médio dentro do Colégio da Polícia Militar, aqui em Anápolis, que por sinal é a melhor escola do Brasil, considerada, né? Pelo MEC e tudo mais. E eu e minha esposa, a gente tentou passar, e assim, a gente ficava, cara, se vendo dentro da polícia e tudo mais. Porque a gente é meio sangue no olho assim também, sabe? E a gente ficava pensando, meu Deus, se der certo, o que a gente vai fazer? Mas só que a gente pensou, porque eu tenho um amigo meu também que ele tá dentro do CPE. Aí trocando ideia com ele, falei assim, cara, e como é que é o CPE? Eu falei, tem que ter uma predisposição, tem que gostar, tem que entender, não pode ser só sangue no olho, tem que ter muito mais entendimento e tudo mais, porque quando a gente fala, né, de polícia, geralmente não se tem uma boa visão sobre isso. Mas o senhor ficou quantos anos dentro da Rotan? Na Rotan fiquei 8, trabalhei no Choque, trabalhei no GRAE. E qual foi o maior aprendizado que o senhor teve, assim, dentro da parte da polícia? A maior aprendizado? Isso. É que a vida não é receita de bolo. Boa. E que, igual, por exemplo, você chega num determinado local para atender uma determinada ocorrência, independentemente do que está acontecendo, do menor ao pior. Você tem que tratar bem todo mundo, mas o bem é dentro das suas devidas desigualdades.
Então, de acordo com a resposta que você apresenta para aquela pessoa, de acordo com que ela vai reagindo ao que você está fazendo, você vai subindo de nível ou descendo o nível. O nível de autoridade, seguindo os preceitos legais, ou você se afastando e deixando os preceitos legais, independentemente do que está acontecendo. Já conheci várias histórias de que você chega para resolver e ao invés de você resolver, você se envolve na ocorrência. Então você ser o braço do Estado para resolver um problema é uma coisa. Você ser o braço do Estado e você se envolver na ocorrência é outra coisa. Entendi. Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para você entender exatamente o que está acontecendo no contexto daquelas pessoas que acionaram a polícia, para que você resolva aquilo o mais breve possível, sem causar trauma na menor quantidade de gente possível. Assim, o senhor falando isso me traz a conotação que, na verdade, a gente pode estender essa fala sua para qualquer área da vida. Qualquer área da vida, a gente tem que saber o que é de direito, né? E aí onde entra a nossa parte emocional e tudo mais. O diferencial que eu vejo, assim, principalmente em atender ocorrência nos locais de conflito ou em algum problema que está acontecendo, é porque aquelas pessoas que estão ali envolvidas, elas estão emocionalmente desequilibradas. E muitas das vezes elas confundem algumas coisas. Aí entra algumas síndromes, né? A síndrome de Estocolmo, entra a falta de respeito, a falta de educação, a gritaria, as agressões, as pressuposições, os preconceitos, as maldades que estavam escondidas, aparece tudo. E a gente, como uma pessoa que foi para resolver, tem que saber diferenciar isso, porque aquela pessoa naquele exato momento está desequilibrada. Isso é verdade. Então, emocionalmente, assim, se você se envolve, você faz um mal muito grande para você, tanto para você quanto para as pessoas que estão próximo de você quando você sair de lá. E como que o senhor fazia para não se envolver? Eu fui esfriando. Então no começo o senhor meio que tomava dor, como que era isso? Eu ficava assim, algumas ocorrências eu até acompanhei depois, né? Mas isso serviu como se fosse assim um laboratório para mim, na minha vida, né? Eu entender por que é que aquela pessoa falou aquilo e por que ela estava fazendo aquilo. Eu já atendi ocorrência de que eu ajudei a vítima, ela recuperou o bem dela, e na audiência ela estava falando mal de mim do lado do bandido. Meu Deus. E aí eu fui tentar descobrir por que ela estava fazendo aquilo. O pai do bandido deu dinheiro para aquela vítima mudar a versão dela, ou seja, a mudança da versão dela não era nada mais, nada menos que financeira, não era por vontade, né? E isso te prejudicou? Não me prejudicou porque eu consegui entender isso e consegui trazer alguns elementos para dentro da ocorrência, depois que virou processo, para o juiz e o promotor entender que eu estava fazendo o meu serviço, mas a vítima era tanto quanto igual ao autor do crime. Entendi. Então, igual eu falei pro senhor, né? Eu tava dando uma stalkeada ali no seu Instagram antes de chegar aqui. Se eu não me engano, o senhor é da Family Church. Sou, né? Sou lá. Nessa época o senhor já frequentava a Family Church? Não. A Family tem 4 anos. Né? Ela é uma igreja muito nova. E a minha conversão foi em 2010 para 2011. Sério? E como que foi esse processo? Foi um amigo meu que era já cristão, pastor. E ele foi conversando comigo e eu negava, né? Eu negava muito, porque assim, eu era católico não praticante. Fui criado num lar católico, mas minha mãe, ela era bastante religiosa, que na igreja católica religioso é o que pratica mesmo.
E aí eu era tipo um à toa, não ia pra igreja, não frequentava igreja nenhuma, mas falava que era católico. É igual eu falo que sou vascaíno, mas não faço ideia do que tá acontecendo. Aí eu peguei e ele foi conversando comigo, conversando. E eu comecei a entender isso. Só que na época que ele foi conversando, que eu comecei a entender, hoje eu sei por que que é. Porque o inimigo não queria que eu me convertesse. Ele queria que eu me manter aonde eu estava, porque eu mantendo aonde eu estava, a possibilidade de eu ir para o inferno, no meu entendimento, estava bem maior, porque eu vivia uma vida desregrada. Eu era viciado em pornografia, eu era bastante promíscuo, eu não tinha compromisso com mulher, eu não tinha compromisso com ninguém, com nada. A única coisa que eu fazia, trabalhava, ganhar dinheiro para gastar à toa. Só isso, mais nada. E aí, quando houve essa conversão minha, eu entrei numa depressão profunda. Eu me deprimi muito, e aí as coisas ruins que poderiam acontecer na minha vida, aconteceu tudo. No ato da conversão ou antes da conversão que o senhor entrou nesse processo? Durante a conversão. Durante a conversão? Durante a conversão. Quando eu resolvi, não, eu vou começar o discipulado, você vai me orientando e depois eu vejo se eu batizo ou não. E aí foi a fase que eu entrei em profunda depressão. Aí eu tentei suicídio 4 vezes, fiquei internado a última vez 5 dias. Sim, algumas coisas bem pesadas. Mas, assim, cada um tem o seu processo de conversão. Alguns são rápidos, né? Outros demoram um pouco mais, outros demoram muito mais esse processo de conversão. Eu fui do processo que demorou muito mais. Foram alguns anos até, de fato, me converter. Mas qual que era a crise para você nessa época? A crise minha foi porque, assim, quando eu me converti, as pessoas que viviam perto de mim se afastaram. E aí eu tive que procurar me relacionar, mas as pessoas que se relacionavam comigo não viviam mais do mesmo jeito que eu. E aí eu senti que foi uma opressão espiritual muito grande, a ponto de eu tentar contra a minha própria vida. Só que aí o que acontece? Quando eu estava nesse processo, eu resolvi fazer teologia. Aí eu fui estudar teologia. Foi entender. Para entender como é que funcionava, e fui estudando. Nesse período, eu já estava namorando com a minha esposa. E aí a gente foi e casou. Então, assim, foi uma mudança não muito rápida, mas ela foi muito profunda. Porque eu lembro que eu falava, até minha esposa até comentou esses dias com um colega nosso. Eu falava assim que Deus não falava comigo. Aí, como assim Deus não fala com você? Eu falei, não, Deus não fala comigo. E aí eu falei, não, Deus fala com você o tempo todo. Deus está conversando com você o tempo todo. Não tem como Deus não falar com você. Aí eu lembro de eu falar para ele, mas eu não escuto a voz, Deus falou comigo, eu escutei a voz dentro de mim. Eu falei, eu não escuto essa voz. E ele, não, Deus vai falar com você. Aí depois que eu entendi, aí eu comecei a ouvir a voz de Deus e comecei a ver Deus em tudo. Então, assim, na realidade, aonde eu vou, todo lugar que eu vou, eu vejo o próprio Deus trabalhando na minha vida. Que bênção. Só que aí o que acontece? Quando você vê o próprio Deus trabalhando na sua vida, você vê algumas vezes as artimanhas do inimigo. O inimigo eu não consigo ver, mas eu consigo entender as artimanhas que ele começa a colocar, porque a estratégia dele é a mesma. Sim. Então, aí eu fico vendo e falo, é você de novo. Eu acho que até essa percepção sua, Osmar, por exemplo, de se perceber sozinho em um momento de conversão, se sentindo sozinho da galera que te acompanhava antes, eu vejo como livramento. Né? Mas foi mesmo. Não, assim, a gente vendo hoje, né? Depois de um tempo, é um livramento. Porque se a galera que te acompanhava no momento da sua conversão não te deixa, talvez seria um processo muito mais pesado e doloroso. Isso. Só que aí eu creio que a estratégia do inimigo foi:
cara, tá todo mundo te abandonando. E não falar, nossa, de fato, é bênção de Deus esse povo me deixar. É interessante isso. E aí você saiu desse processo de depressão, se casou, ou durante o casamento que foi saindo, sua esposa foi te ajudando dentro do curso de teologia, como que foi isso? Foi assim, foi os dois juntos, né? Teve os altos e baixos, e aí a gente casou, ela me ajudava no que ela dava conta, e eu fui me apoiando, e aí ela já era convertida, aí eu entendo assim, eu era o menino, entre aspas, né? Eu era um menino, ela já era uma mulher. Sim. Espiritualmente. Aí agora hoje eu vejo eu como um homem e ela como uma mulher mesmo. E aí eu vejo eu como um sacerdote e ela como a ajudadora. Se equipararam agora. Isso, equiparado um ao outro. Que legal. Não vejo de outra forma mais. Eu tô aqui fazendo as contas. Você tá com 9 anos de casamento e já tem 3 filhos. Eu tô chegando nisso, eu tô com uma filha só. Cara, você foi muito rápido. Qual que é a idade dos seus filhos? Não, mas aí os meus filhos não é do filho da minha esposa. Ah, tá. É dessa vida dissoluta que eu vivia. Entendi. Eu tenho uma filha de 25, tenho um filho de 19 e tenho uma filha de 17. Ah, então foram filhos antes. Entendi. Isso. E a mãe dos meus meninos é falecida. Ah, tá. Mas se dão bem com... Não. Não se dão bem? Não. Caramba. A minha filha mais velha, já ajudei ela algumas vezes no problemas no casamento dela, ela é a mãe dos meus 2 netos. Mas os meus 2 filhos mais novos, eles vivem, por exemplo, só para você entender, eu vivi na minha vida uma maldição hereditária. O pai da minha avó morreu, a minha avó tinha 17 anos. O pai da minha mãe morreu, minha mãe tinha 17 anos. A minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. A mãe do meu filho morreu, ele tinha 17 anos. Meu Deus. Então assim, a orfandade aos 17 anos passou por mim, chegou no meu filho. E eu entendo hoje que se meu filho não conseguir quebrar isso, o meu neto vai ser órfão de pai ou de mãe aos 17 anos também. E é interessante você falar isso, porque eu tava até dias conversando com meu barbeiro. E aí ele, porque eu não acredito nessa questão de maldição hereditária. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar. Independente se você acredita ou não acredita, ela existe. Ela existe. Mas eu não posso acreditar que Deus faz isso. Eu falei assim, cara, é o seguinte. Ele, não, então me prova na Bíblia. Eu falei assim, então você pega, se não me engano, em Deuteronômio, que ele vai, onde Moisés fala, olha, e a maldição ela vai até a 4ª geração. Mas as bênçãos, você vai até a 1000ª geração sua. Você prefere trilhar por qual caminho? Pela dúvida da maldição ou pela certeza da bênção? Ele, não, pela certeza da bênção. Mas precisa crer. Para tudo precisa crer. Então, eu costumo explicar isso aí fisicamente. Como? Você pega o pai e a mãe e coloca aqui. Ele comprou uma casa. Tá no nome do pai e da mãe. Os filhos estão aqui. Os pais morrem. Fisicamente morreu. A casa é de quem? Dos filhos. Sim. Né? Independente da quantidade, se seja 1, seja 2, seja 10, é dos filhos a casa, certo? Então, fisicamente, ele recebeu uma herança. Sim. Certo? Só que do mesmo jeito que é pra bondade, é pra maldade. Então, se um cara trata o outro bem, aí entro na parte do conhecimento, de vivência. Se o outro trata o outro bem, ele vai tratar mal o filho dele por quê? Não tem como, não tem motivo. Então ele recebe um tratamento fiel, ele tem que ter fidelidade com o filho dele, porque não tem motivo para ele tratar o filho dele. Sim. Mas se o cara trata ele mal, hipoteticamente, ele tem que tratar ele mal, né? Por quê? Porque a pessoa só está plantando a maldade. Então, se ele plantou isso, é lógico que ele vai colher. Se é pro bem, como não é pro mal. Então, o inimigo, ele utiliza disso o tempo todo. Eu costumo dizer que Deus dá a semente para você colocar nos 2 bolsos.
e você coloca nos dois bolsos. Uma com a mão você joga no céu e com a outra mão você joga no inferno. Chega no final do dia e você vai calcular onde você plantou mais. Se eu só te trato mal, você vai escolher me tratar mal ou não. Mas se uma pessoa é mal quanto eu e vê eu tratando você mal, ela vai achar que tem o direito de me tratar mal e ela vai fazer isso. Da mesma forma é o inimigo. Entendi. Então você autoriza a pessoa a fazer o mal em você e na sua descendência quando você pratica o mal. É aquele famoso ato de legalidade, né? Ué. O senhor é formado em direito, não é? Sou. Então o senhor sabe muito melhor do que eu explicar sobre isso. Igual, por exemplo, a herança. Quando você recebe uma herança, você não recebe só os bens. Você recebe as dívidas também. Sim. Que as dívidas você tem que pagar. Ah, meu pai morreu e deixou uma casa, a casa vale 100 mil reais e ele deixou uma dívida de 90 mil reais. Você tem que pegar a casa, vender, pagar a dívida de 90 mil e fica com 10. Ou você abre mão de receber herança. Quando você abre a mão de receber herança, o que o Estado vai fazer? Vai lá vender a casa, quitar a dívida e pegar os 10 mil reais. Sim. É isso que funciona. No direito é assim que funciona. Só que as pessoas acham que é só a herança, é só o que faz crescer, é só o que é dinheiro, é só o que é bom. Não, você herda os problemas também. Sim. É muito isso mesmo. E a gente, na verdade, eu falei, né, no comecinho, que o senhor hoje é um dos mais icônicos legendários, pelo menos aqui em Goiás. Hoje nessa trajetória de fé, depois que o senhor se converteu ali em 2011, né? Como que tem sido essa relação sua com a sua família? Como que a sua família te vê? Como que esses amigos se foram, voltaram, não voltaram mais? Como que tem sido essa trajetória de fé a partir de 2011 na sua vida? Mudou tudo, né? Muito. Igual, por exemplo, a minha família tem poucas pessoas que ficaram perto de mim, porque a minha família tem muito ator igual eu era. Tem pessoas que vivem na área do espiritismo e tem pessoas que é católico até hoje. E acredito que Deus, ele não força nada. Sim. Então eu não forço eles e nem vou forçar e nem vou ficar falando a Bíblia que eu vou mostrar para ele e apresentar para eles é a minha vida. Eu não vou pegar a Bíblia e ficar falando para eles. Eles vão ter que ver Cristo em mim através do que eu vivo, não pelo que eu falo. Sim. Então, assim, com relação à minha família é isso. A família não, o parente, né? Minha família é só minha esposa. Isso. E aí, agora os amigos têm amigos meus que não me conhecem mais. Tem um amigo meu que se converteu e ele foi lá para a igreja onde eu tô hoje, que é a Family Church. E aí ele chegou lá, ele não me conheceu. Quando terminou o culto, ele veio conversar comigo. Aí ele veio perguntar para mim se eu tinha feito plástica. Falei, como assim, cara? Não, você mudou demais. Seu jeito de falar mudou, sua cara mudou. Mudou a feição. Você mudou tudo. O que você fez? Eu falei, foi Deus, meu irmão, não foi eu, não. Amém. Foi ele que fez isso, não foi eu. Então, assim, as pessoas que conviviam comigo não convivem mais, pelo fato deles viverem uma vida diferente. E os que permaneceu, assim, me ajudaram. É como se você ensinasse a pessoa a andar de bicicleta, né? Os que eram já cristãos antes de mim, o ex-pastor, esse amigo meu, Márcio, ele veio, ensinou a montar na bicicleta e soltou a garupa e eu fui embora. E eu sigo a minha vida e ele segue a dele. E acredito que cristão é isso. Jesus quer que a gente faça isso. Sim, sim. A gente ensina o que a gente sabe e deixa a pessoa viver a vida dela. Isso, independente de bandeira de igreja. Independente de nome de igreja. A bandeira tem que ser Cristo. A família, a bandeira é Jesus Cristo e vida que segue. E a gente meio que falou já um pouquinho sobre o Legendários, mas
Como e quando que o senhor conheceu o movimento? Como que estava ali a sua vida no momento? A minha vida estava assim, seguindo os trâmites normais, que eu entendo. Não teve grandes impactos, não, que eu acho que os impactos maiores na minha vida foi lá atrás, né? Na minha conversão, em alguns cursos que eu fiz e que mudou minha mentalidade, de entendimento. A minha esposa já me ajudou muito com isso. A gente já foi no SOS Casamento do pastor Josué e a gente ajuda lá hoje, até hoje, né? E quando eu fui pro Legendários, eu fui para ter mais uma experiência, para eu entender como é que funcionava e eu ajudar as pessoas que iriam depois de mim. O senhor já foi com essa cabeça? Já fui com essa cabeça. Tanto é que quando eu fui em Balneário e o Ricardo Bernardes fez uma ministração lá e ele perguntou pra gente que se tinha alguém tinha algo pra falar, eu levantei a mão e falei. E na época eu falei assim, eu falei aos prantos, chorando e agradecendo a ele. Falei assim, eu sei exatamente o que vocês fizeram para que a gente passasse aqui. Eu sei o que é uma picada. Eu sei o que é abrir uma clareira no meio de uma mata fechada. Então, pra gente passar aqui hoje, vocês não estão organizando isso aqui há 1, 2, 3, 4, um mês. Não. Tem mais de meses que vocês estão passando por aqui. E eu louvo e agradeço a Deus pela predisposição de vocês em abrir o caminho para eu passar. E eu quero fazer o que vocês fazem amanhã. Que legal. Quase ninguém tem essa percepção. Todo mundo acha que já, a trilha já tá pronta. Né? E aí quando terminou o top, ele veio conversar comigo, o pastor Nelson tava lá, nem tinha abrido de Goiás ainda. Aí ele falou, Nelson, ele é de Goiânia, vai lá e vai ajudar vocês lá. E aí eu vim para ajudar. E é isso, assim, a gente se desgastar para trilhar um caminho ou deixar um caminho, mesmo que mais suave para o outro. Você fazer o outro feliz, você facilitar a vida do outro, mas é um facilitador para facilitar o entendimento, não carregar o fardo do outro, não pegar o outro e colocar no colo, não pegar o outro e levar para dentro da sua casa. Porque se você fizer isso, você está atrapalhando o processo de Deus na vida daquele outro. Então você não pode pôr a mão. Você vai até onde o seu pai, Deus, determina que você vai. E você tem que ter essa sensibilidade. Se você não tem essa sensibilidade, você não é um facilitador. Você é um que tem que ser ajudado. Quem vai ajudar? Precisa entender o processo ainda, né? Precisa atender. Eu acho que, assim, lógico, falando de Legendários, mas da vida cristã em si, ou na verdade de qualquer outra situação empresarial, parte corporativa. Eu trabalhei muito tempo na parte corporativa. Gestores, pessoas, pastores, líderes que tendem a pegar essa carga do outro, pegar a experiência do outro, facilitar demais. Não é que facilitar demais, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que a palavra é essa. Facilitar demais. Não criam homens maduros, não criam profissionais maduros e fica sempre aquela criança dependente, né? Não, eu tenho que ir ali, mas como é que faz? Eu não sei passar. Tem um ditado, não sei se é chinês, se é japonês, que fala que homens fortes fazem futuros fáceis. Não, homens fortes fazem vida mais fácil, que faz homem mais fraco. E o homem fraco torna o tempo mais difícil, que gera um homem mais forte. E esse ciclo vai se repetindo. Só que aí, no meu entendimento, esse ciclo se repete quando o homem não sabe que é homem, mesmo que seja forte. Então, um homem que sabe que ele é forte, sabendo que ele é homem, ele não vai tornar o tempo fácil para o outro.
Ele vai instruir aquele outro. Ou seja, ele vai ter que ser sábio para instruir isso. Aí ele instrui e faz a próxima geração ser mais forte do que ele já é. Porque se ele fizer facilitar para ele e ele começar a ser um homem frouxo, o que vai acontecer? Ele vai tornar o tempo difícil mesmo na próxima geração. Então ele está estagnando, ele está vivendo o alto e baixo de cada geração. E o propósito de Deus, no meu entendimento, é de que o homem ele tem que honrar o outro homem o tempo todo. Se você não tem um mentor, não tem um topo de vida na sua mente de que você tem que alcançar algo melhor para você honrar aquela pessoa, tanto fisicamente quanto espiritualmente, você não vai dar em lugar nenhum. Então você tem que crescer tanto fisicamente quanto espiritualmente. Entendi. Então espiritualmente nosso objetivo é quem? Jesus Cristo. Fisicamente você tá honrando ou tentando honrar quem? Lógico que tem muita gente aí que tem os pais bons, pai e mãe. Só que tem muita gente também que tem pais e mães que não são bons. E aí ele vai honrar eles de que forma? Então ele tem que procurar esse mentor para que ele eleve o nível dele de entendimento. Que é igual falando legendários. Nós subimos um nível. Quando você sobe esse sarrafo, você parte para um outro patamar. E que patamar é esse? É de crescimento ou é de destruição? Então, a gente tem que estar em mente isso o tempo todo. Tá, Osmar, mas assim, você me falou uma situação que agora eu tô pensando aqui, né? É porque a minha formação ela é em psicologia. E você falou assim, que quando não temos pais bons, a gente tem que procurar alguém, né, fisicamente, que talvez que represente essa pessoa para a gente devolver essa honra, né? Exatamente. Só que eu acho que um grande problema hoje, assim, a gente trabalha, eu e minha esposa, a gente trabalha com aconselhamento de jovens, de casais e tudo mais. E quando a gente vai conversar, e até dentro da clínica mesmo, tem situações que a gente não pode falar isso, né? Mas dá vontade de segurar o braço do paciente e falar assim, cara, você só precisa entender que Deus é seu pai. E ele sendo seu pai não é o seu pai físico, sabe? Não é o pai que te bateu, não é o pai que te machucou, não é o pai que maculou, né, a sua alma, seu espírito, te jogou nessa cisterna que você tá hoje. É isso mesmo. E você falou, parece no começo, que você teve uma família disfuncional. Meu pai era violento. E como que hoje você devolve essa honra, sendo que você não teve uma referência a ser honrada ou de honra? Como que o senhor fez essa metanoia? Eu entendo assim, igual, por exemplo, meu pai. Meu pai era um cara violento, minha mãe separou dele para não morrer. Ele ia acabar matando ela. Meu pai foi um homem extremamente promíscuo. Meu pai vivia numa vida assim, largado, dissoluto. E eu honrei meu pai nessa parte. Eu só não era violento, bater na esposa, isso, mas o resto era tudo, promíscuo. O senhor honrou na desonra? Honrei na desonra. Porque aí, quando eu entendi o que é honra, o que eu fiz com esses exemplos do meu pai negativo? Tirei pro lado e coloquei. Falei, isso aí eu não vou fazer mais. Porque a tendência é eu piorar do que ele. Sim. Porque é ladeira abaixo. E o que eu vou honrar dele? As qualidades dele. Meu pai era tão promíscuo que ele teve quase 30 filhos. E de todos esses filhos dele, foram 8 que foram no velório dele. Dos 8 que foi no velório dele, só 2 cuidou dele até ele morrer. Dos 2 que cuidou dele até ele morrer, só um viu ele morto. Porque já tinha 8 dias que ele estava morto. Eu fui o único filho do meu pai que viu ele morto. Eu ajudei a colocar os restos mortais dele dentro de um saco. O velório foi dentro de caixão lacrado.
Agora você para pra imaginar como é que um cara vive uma situação dessa com o pai, cuida dele até ele morrer, mas fica numa situação feia desse jeito, e ama o pai dele. Só Deus para fazer isso. Ou seja, eu tenho que separar, eu tenho que tirar o pior para um lado e o melhor para o outro. O que é o melhor, eu tenho que honrar. Não existe honra para o que não presta. Então, todas as pessoas, ela tem que fazer isso mentalmente, fisicamente, separar isso dentro da mente e entender que fisicamente o que não presta eu tenho que separar. E eu separando isso, eu vou pegar o melhor do meu pai e vou elevar. Quando meu pai foi embora, eu tive que buscar uma outra referência de paternidade, Sim. de entendimento da vida daquela pessoa e falar assim, eu quero essa pessoa como o meu pai físico, mas não é sanguíneo. E aí eu observo aquela pessoa e elevo o meu nível de entendimento. É muito fácil você entender quando sai disso, mas é muito fácil você querer não entender para ficar no mesmo lugar. Então a mesma energia que eu gasto para sair desse ponto, para subir o meu nível, é a mesma energia que eu gasto para permanecer aonde eu estou. Então o inimigo quer que você fique aonde você está. Sim. Então você tem que entender isso. Você não vai precisar desgastar mais, você não vai precisar sofrer mais. É só você ter uma perspectiva de crescimento. De mudança, né? Ué. Tem aquela frase que o pastor Nelsinho fala dentro do top, que eu acho, cara, aquilo tem que ser tatuado. Se você desistir agora, você já conhece o que te espera. Você já sabe o que te aguarda. Mas e se você decidir continuar? Se você for até o final. Se você decidir melhorar, se você decidir não parar, se você decidir pegar todas essas frustrações, toda essa parte que te machucou, que te jogou no lixo, que talvez até criou uma pessoa que não é, né? Decidir esquecer isso e tentar avançar. Aonde você vai parar? Assim, eu vejo isso, eu lembro de alguns, eu já fiz vários cursos, né, na área militar. Então, desses cursos, todas as vezes que eu entrava assim, eu só saio daqui morto. Não tem pra onde ir, não vou. Mentalmente, é como se eu passasse por uma porta e tá escrito em cima da porta, assim, entrada. E eu entro. Quando você entrou, você vira pra trás, o que tá escrito em cima da porta? 99% das pessoas falam assim, saída. Não, na minha cabeça, mentalmente, nem porta tem mais. Já foi. Nem saída e nem porta existe. Então, ou seja, eu vou até o final, nem que, como diz o meu pai falava, nem que dê sangue no meio da canela, mas que eu vou até no final. Não desistir. E assim, o senhor falando de não desistir e tudo mais, o senhor militar, né, com bom preparo físico, a gente sabe, né, que o top tem hotel 5 estrelas, tem tudo, a alimentação da melhor qualidade, a gente sabe que tem toda essa, mas tem aquela partezinha pequena que a gente precisa ter um esforço físico. Esforço físico foi algum impeditivo pro senhor? Não. Não, teve alguma coisa que falou assim, cara, isso me desgastou dentro do seu top que você fez? No meu top, eu não desgastei fisicamente nada, nem psicologicamente nada. Mas Deus me moeu. Como? Espiritualmente. Para eu entender exatamente o que era para eu fazer no pós-top. Para eu servir outros homens na montanha. Entendi. Eu pegar o que eu aprendi ao longo da minha vida, tanto na área militar quanto de vida particular mesmo, e aplicar hoje dentro dos legendários, em amor, honra e unidade. Para eu ter essas 3 coisas que eu tenho que me elevar meu nível, que é o amor, a honra e a unidade, eu preciso ter uma.
só uma coisa para eu entender isso, que chama humildade. Se eu não for humilde, eu não amo. Se eu não for humilde, eu não honro. Se eu não for humilde, eu não tenho unidade com ninguém. Porque o contrário da humildade é a soberba. E Deus afasta o soberbo. Deus não gosta de soberbo. Pesado. Então, a gente tem que entender isso no fundo da alma. Então, por mais que você ache que você fisicamente vai sofrer, cara, essa carcaça vai ficar aqui. Isso aqui vai morrer. Isso vai definhar. Isso vai ficar doente. Isso vai feder igual todo mundo fede quando morre. Mas e aí a experiência que é para você viver, se você entende que você é um ser espiritual? Onde é que está essa experiência sua? Sentado, olhando para a televisão, olhando um monte de homem aparecendo na televisão, porque chegou de um top, e falando, isso é modinha. Ah, mas isso aí é um bando de escoteiro. Ah, mas que experiência que eu tenho? Não vou nem sentar aqui e conversar com outra pessoa, criticar, destruir a hombridade que está sendo construída no meu irmão do meu lado. Então, assim, eu que já vou mais longe. Eu fiz um curso onde entrou 68 homens e formou 3. E aí você pega e para assim, cara, o que esse cara já passou? Já foi em várias situações que as pessoas não querem estar lá. As pessoas estavam fugindo daquele local e eu estava correndo para aquele local para ajudar as pessoas que estavam sofrendo lá. O que você acha que aí eu vou no legendário e falo pro cara, eu vou aplicar de uma forma em amor para servir aquela pessoa para ela crescer em nível de amor? Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou igual a todo mundo. Mas eu jamais vou me sentar numa cadeira e ficar criticando o que eu não vivi. Então, para eu entender e falar sobre aquilo, eu vou ter que viver. Então, não é para eu ficar me desgastando sem ter me desgastado, fazendo o outro sofrer sem eu ter vivido pelo menos um pouco daquele sofrimento. E o senhor falando isso é muito interessante, porque assim, nesse último top que a gente estava trabalhando, eu tava com um rapaz que cuida do Instagram, né, do Legendários Goiás. E aí ele fala assim, Wilber, muita gente aqui, na verdade a grande maioria de que manda mensagem, de que curte, de que quem compartilha os stories, as datas, toda aquilo que a gente joga, né, dentro do Instagram, são mulheres. Engraçado, né? Um programa voltado para homem, e quem mais faz a promoção disso são as mulheres. Poucos homens, poucos não, mas assim, uma parte menor é a galera que vai lá, tenta, compartilha, fala também, incentiva o movimento. Porém, quase absolutamente homens que vão lá para falar ou criticar o movimento. E são homens que não foram. E assim, eu creio que é isso, sabe? O senhor falou muito certo. O que falta hoje, na verdade, é entendimento e humildade. Porque a soberba, ela é muito... Ela precede a queda. Sim, sim. E não permite que você participe, né? Ou pelo menos veja, ou pelo menos sinta por si mesmo o que é aquilo. Eu só fui porque o pastor Tiago falou, Will, você tem que ir. Falei, pastorzão, não vai rolar. Não vai dar certo, cara. Ele, Will, você tem que ir, porque assim, tal. Falei, beleza, eu vou. Cara, no primeiro dia, a gente tava indo, e Deus já foi falando comigo assim, mas eu não queria. Eu queria reclamar. Primeiro dia, reclamando. E aí eu subindo, né? Um trecho. E... Cara, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Minha filha com pneumonia, eu com pneumonia, minha esposa com pneumonia. Nossa. E minha filha tinha 3 meses na época.
E eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que estar em casa, tal. E aí passa um membro da nossa igreja, Osmar, ele dá 2 da gente. Ele deve ter uns 2 metros e pouco. E o bicho é largo, grande, forte. E ele passou, parecendo uma borboleta assim, ó, flutuando. Eu falei, cara, como que esse homem consegue subir tão fácil isso? E eu tô morrendo aqui. Eu fiquei muito nervoso. Top é espiritual. Cara, na hora, o Espírito Santo falou assim, porque ele não carrega mais as coisas que você carrega. Aí eu falei, pra quê? Apelou. Aí você apelou, não precisava. Mas eu acho isso mesmo, sabe? O que falta muito na gente é esse entendimento de humildade. Que a gente precisa passar pelo processo. E não só passar pelo processo, a gente precisa entender o processo. Eu acho que falta muito isso. Pessoas passam, mas não buscam entender. Assim, eu vejo assim na vida, né? A diferença, qual que é a semelhança de uma pessoa que está no topo e uma pessoa que está no fundo do poço? Perspectiva? Não. Elas, se você olhar mentalmente, elas são iguais. Uhum. Uma que está no topo, ela não olha para cima, porque ela só olha em volta, o que ela está fazendo. Ela está com o ego inflamado. A que está no fundo do poço, ela só olha em volta, ela não vê saída, ela não olha para cima. Os dois, se olhar para cima, eles mudam as perspectivas de vida. Mas um é por causa da soberba e o outro é por causa do desespero. Ele não tem humildade para saber que ele depende de alguém. O do topo também não tem humildade para saber que ele depende de alguém. Ele só olha em volta. E o inimigo faz de tudo. Um para mostrar para ele que ele tem tudo e ele consegue com a força dos braços, e o outro para falar para ele que ele não tem nada. Uhum. Ele só tem que continuar cavando. Entendi. E aí ele não segue, porque se o alvo é para onde? É sempre para cima. Então eles têm que olhar para cima independentemente de onde é que esteja. Então se eles conseguirem alinhar a mentalidade deles, a vida espiritual deles, o convívio, eles conseguem chegar a um determinador dos dois, que os dois têm que ter na dependência de alguém que não provém em volta dele, e sim do alto. Porque tudo vem de lá. Sim. E aí a gente vai vivendo isso, tanto no Legendários, quanto na própria vida da gente, e a gente consegue ajudar o outro. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que se desgastar. E a pessoa só criticando não vai. Só que aí, o que o inimigo faz? Ele quer que o homem seja silenciado. Porque quando a mulher toma uma postura, por mais boa que seja, ela vai estar na frente dele. Uhum. Então quem vai levar a pancada primeiro vai ser a mulher. E a mulher é a parte mais frágil. É o homem que tem que estar na frente. Sim. É o homem que tem que tomar a atitude primeiro, porque ele é mais resistente, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Sim. Então não é que desmerecer que as mulheres... Não é isso não. Não tem nada a ver com isso. Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. É porque assim, é tão bonito você entender que o homem dá conta de levar pancada e a mulher tem um afago que faz ele continuar a levar pancada. É bonito de ver isso. E é tão feio você olhar uma mulher na frente levando pancada e um homem atrás dela se fazendo de vítima, cara. Que ela tem que levar pancada e tem que adular o menino. Ué, aí fica assim, o homem não tem a figura masculina pronta. Uhum. Não tem nada a ver de que o homem é melhor, que não é isso. É um completar o outro. É tão bonito você sentir que você tá indo pra batalha, mas tem um acalento forte, um afago de uma mulher do seu lado. Não tem mais coisa melhor do que isso no mundo, não. É você se sentir bem e falar assim, cara, eu vou superar essa batalha de hoje, que eu tenho certeza que a hora que eu chegar em casa, eu tenho uma mulher que me afaga. Uhum. E eu sei pra onde eu tô indo. Que coisa mais horrível do mundo, você saber que uma mulher vai
enfrentar uma batalha, e a hora que ela vai chegar em casa, tem um homem silenciado, calado, omisso, quieto, omisso. E aí, a hora que ela volta, ela vai entrar em depressão, e ele também. Sim. É adoecendo. Então, quem não entende isso, eu acho que devia pelo menos ter uma perspectiva de que eu posso estar errado. A humildade tem que estar ali. E sobre essa questão de humildade, como eu disse, né, o senhor é um dos mais icônicos dos legendários de Goiás, na minha visão. Por quê? A posição em que o senhor serve, né? Eu creio que é uma das únicas posições ali, tirando de quem ministra e tudo mais, que fala diretamente com quem tá passando, participando pelo top e tudo mais. E como que é isso? Porque assim, é 200, 300, 400 homens que o senhor tem que... 500 homens, esse último, né? Que tem que ser direcionados para fazer tal... tal atividade. E aí o senhor, meu Deus, já fui da Rotan. Já fiz treinamento não sei aonde, já fiz, sabe? E aonde que o senhor deixa isso tudo que o senhor já passou, todos os treinamentos, a didática, né, que o senhor aprendeu para tratar com homens que estão ali para serem tratados, mas pelo Espírito, e você ser o canal para aquilo. Eu faço assim, nas minhas orações é que Deus me use, que é como se eu fosse um canal, como se eu fosse um fio, se eu fosse um cano que vai ligar eu naquele cano que tá ali, e Deus que vai passar por dentro de mim. Eu não tenho nada a ver, porque o cano não tem nada a ver com a água, né? Nada a ver. Isso é apenas o local onde a água passa. E a segunda que eu faço mentalmente é eu exercer a autoridade sem ser autoritário. Eu demonstrar humildade não com a minha fala, mas sim com a minha postura. O que eu percebi do senhor é isso, diferente, né, dos outros pares do senhor. O senhor é o que menos, pelo menos na minha visão, é o que menos dá aquela voz de comando mais incisiva. O senhor é sempre, o que me parece assim, mais cirúrgico. Isso, olha, é assim. Aí o senhor dá uma podadinha aqui porque precisa parar, porque tá todo mundo ali em processo ainda. Mas eu acho que de todos ali dos seus pares, eu acho que o senhor é o que é mais contido na função. Mas assim, o contido não quer dizer que não é eficaz, né? Tanto no último top eu ouvi alguns lá dizer assim: cara, você consegue demonstrar a autoridade que Deus te deu sem dizer nenhuma palavra. Você chega, olha e sai, e todo mundo vai atrás. Não fica ninguém. É muito questão de postura. Então assim, eu entendo que é a postura corporal, entendo que é a entonação da voz, e entendo que não é nenhuma dessas coisas também. É o próprio Deus exercendo, na hipótese que eu citei, no cano, para que o cano se molde na hora que tem que ser moldado. Ou seja, aquela água que está passando ali, que é o próprio Deus, ela aquece e faz o cano entortar da forma que ele quer, e não do jeito que eu quero. Caramba. E aí eu consigo fazer algo que não é meu. É de quem está mandando eu fazer. E aí a pessoa não me enxerga. Ela enxerga o próprio Deus trabalhando na vida dele. Igual uma situação que eu posso contar. Um rapaz lá em Minas, em determinada situação lá, ele ficou falando algumas coisas. E aí eu virei para ele e falei coisas que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo e nem com o que ele estava falando. Aí ele olhou para mim e começou a chorar. E aí foi embora. Quando terminou o top, ele chegou em mim perguntando de onde que eu era, se eu era lá de Minas Gerais. Eu falei que não. E aí ele perguntou se eu conhecia o pai dele. Eu falei que não, que eu não conhecia mesmo. Ele falou assim: você falou igualzinho meu pai. E eu estou fazendo isso com o meu pai
Você usou as mesmas palavras que meu pai usa. Então eu estou desrespeitando meu pai. E isso entrou dentro de mim de uma tal maneira que quando eu chegar lá eu vou pedir perdão para ele e nunca mais eu vou fazer isso, porque eu estou matando meu pai. Então assim, para vocês entender, para você entender, é uma situação que eu não sabia, a pessoa que estava lá na frente não sabia, só ele e o pai dele que sabia. E eu falei que não tinha nada a ver com o que o cara estava falando e com o que ele estava falando. Fazia nem sentido nem para você. Não faz nem para mim. E não fazia mesmo. Mas eu entendi que Deus queria que eu falasse, eu falei. E aí ele ficou sem entender aquilo. Eu fiquei sem entender, mas ele entendeu. E aí isso fez a mudança na vida dele. Isso mudou a forma dele ver o próprio pai, que é o que a gente tá falando. Caramba. Aí ele muda a visão com relação ao próprio pai. Aí ele enxerga o pai dele fisicamente e espiritualmente. Aí ele muda o curso da vida dele. Tem nada a ver comigo. Isso é ele, com o pai dele, com o Deus dele, que a gente tá fazendo tudo para nosso Deus. É só isso. E eu acho assim, o Legendários é uma ferramenta muito poderosa na mão de Deus, na mão de Cristo. Por quê? Eu, como psicólogo, tudo, né? Se a gente for analisar ali pela parte da psicanálise, tudo ali é da mãe ou do pai. Toda culpa, tudo que deu errado na sua vida vem de uma dessas duas figuras, né? E hoje, é aquela a frase que o senhor havia falado, que homens fortes facilitam o caminho e fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Não, tempos fáceis fazem homens fracos, que fazem tempos difíceis, aí vai virando esse ciclo. Isso. E eu percebi isso muito assim, olha, os nossos avós tiveram uma vida muito complicada. A maioria dentro de roça, fazendo isso, fazendo aquilo. A segunda situação é onde vem o tempo dos nossos pais, que eles não querem que os filhos passem pelo sofrimento que eles passam, então tenta dar tudo, né? E gera uma paternidade disfuncional. E hoje a geração que a gente vive são filhos que vieram ali basicamente tempos difíceis, que não sabem lidar com momentos de adversidade. E onde geram essa grande demanda de divórcio, grande demanda de promiscuidade, grande demanda de orfandade mesmo, de pais vivos, né? E a minha visão sobre o Legendários é muito isso, sabe? São homens com seus traumas, são homens com suas limitações, tendo que entrar em contato com isso. E muita gente não está preparado para isso. Ninguém foi falar assim, olha, nesse tempo você vai entrar em contato com esse lado seu que você nem sabia que você existia. E como que você vai lidar com isso? E muita gente dá aquela panezinha. E aí vocês, né, da área que vocês servem, precisam estar muito alinhados com Cristo para não ser mais uma ponte ali um ponto de ruptura, né, de paternidade. Porque um homem que dá comando é o pai dentro de casa. E ali, no top, quem dá o comando são vocês. E qual que é esse papel que vocês têm? Se não for dentro da humildade, entra a soberba. E pra onde que conduz? Cara, isso é muito a gente lê um livro lá, muito pequenininho, do Timothy Keller, que é O Ego Transformado. Todas as nossas reuniões nós indicamos isso no Brasil inteiro. Tem que ler esse livro para você lançar ao fogo todo o ego seu, toda a sua vaidade. Você tem que jogar fora. Até a gente procura fazer isso quando no final, todas as vezes que as pessoas, você me ajudou, eu falei, não foi eu que te ajudei. Foi você. Eu falei, não foi eu. Foi seu pai que te ajudou, foi Deus. Foi pra ele que eu fiz, não foi por você. O que eu fiz por você, eu faria por qualquer ser humano da face da terra. Isso eu falo pra todo mundo. Todo mundo vem falar pra inflamar o meu ego. Eu agradeço o seu reconhecimento, mas eu pego esse reconhecimento e entrego tudo pra Deus. Quando você for orar, agradeça a Deus de ter me colocado, só isso.
Primeiro Deus, depois eu. O senhor não deixa nem entrar no coração a palavra. Não quero isso pra mim. Se você veio aqui pra me dizer isso, às vezes tem alguns que vêm, não, é você. Não sou eu. Não sou eu. Uhum. Eu deixo bem claro isso. Porque se eu me deixar a mim envaidecer com isso, eu vou tomar o lugar na vida daquela pessoa de Deus. Uhum. E a minha função não é essa. A minha função é só dar direção. Só de entender, só para ele entender que ele tem que sair de um lugar e ir pro outro. Só isso. Mais nada. Aí ele e Deus que vai que entender isso. Eu não sei da vida dele. Eu não posso carregar ele. E se eu fizer algo diferente disso, eu tô pondo a mão. E eu não posso pôr a mão de jeito nenhum. Entendi. E o senhor já serviu em quantos tops? 15. 15 tops. Caramba, muita coisa. E, assim, nesses 15 tops, se o senhor lembra de alguma experiência que, tipo assim, com algum participante que teve a ver contigo, que te marcou, teve alguma situação dessa? Várias. Um monte. Um monte? Todo top tem pelo menos uns Sempre 10. tem, né? Tem uns 10, 20 cada top. Não tem como não ter. Uhum. Mas sim, alguns, por exemplo, teve um que eu fui, o rapaz, ele tava ali no primeiro dia, o bastão dele entortou. Aquele bastão de alumínio, caminhada. E aí ele não encolhe, né? Que é alumínio, se você voltar, ele corre de quebrar e aí você fica sem bastão. Aí o bastão dele no primeiro dia entortou e ele não encolhia. E aí no segundo, ou era no terceiro dia, não sei, não lembro exatamente, já era à noite, ele estava bem irritado e aí ele me viu vindo, aí ele pensou assim, eu vou colocar esse bastão aqui para ele cair. Ele vai tropeçar nesse bastão, ele vai cair, tomara que ele machuque, quebra a perna. Isso ele te contou? Contou. Quebra a perna e vai embora daqui. E aí, eu vim e passei. Nem encostei no bastão. E aí ele pegou, mas o cara nem encostou no bastão, era pra ele ter caído. Aí ele pegou o bastão e levantou, como ele tinha colocado pro lado, ele levantou assim e olhou pro bastão. A hora que ele olhou pro bastão, o bastão tava encolhido. O bastão encolheu. Aí ele tem a travinha, né? Ele apertou a travinha e tentou puxar. E o bastão não voltava, ele ficou encolhido. Não voltava, porque ele tava torto. Ele entrou pra dentro. Aí ele falou que a hora que ele tava tentando puxar, com raiva ainda, aí ele falou que Deus falou pra ele assim, o meu filho saiu da casa dele, deixou a família dele, saiu do outro estado pra vir aqui te ajudar, e você tá querendo machucar ele. Você vai terminar isso aí sem bastão, sem apoio, pra você ver o quanto um apoio ajuda o outro. Ele tá te apoiando e você tá querendo machucar ele. Caramba. Aí ele falou que começou a chorar e quando terminou ele veio falar pra mim. Ele veio e me entregou esse bastão. Eu não sabia o que era, não entendi nada. Ele, não, abre aí. Eu tentei abrir, não abria. Aí ele foi e me contou essa história. Eu falei, é? Ele é. Aí tá na sua casa esse bastão? Não, ele não deu bastão não. Eu pegava, rapaz. Aí ele pegou assim, esse bastão eu vou colocar num quadro lá em casa. Que esse bastão mudou minha vida. Foi a forma que Deus achou de me tratar, de querer maldade pros outros, de uma coisa que eu acho que é ruim pra mim, sendo que na realidade é Deus me tratando. Então assim, todo homem é tratado na sua individualidade na montanha. Sim. E você só consegue tratar um homem para ter uma postura diferente. Eu falo isso não é nem por causa dos legendários. Você só consegue fazer isso essa metanoia, essa mudança de visão de vida, se você tira o cara da zona de conforto dele. Sim. Não tem como você mudar a cabeça de uma pessoa sentado assistindo televisão ali, mesmo que você consiga fazer, mas você tem que dar uma confrontada no cara, que então ele não vai mudar não.
E Deus conversa com a gente o tempo todo. A gente que fica caçando desculpa para não escutar ele falar. Aí você pega um monte de marmanjo desse e leva pro meio do mato, fora da zona de conforto. Como é que ele não vai escutar o próprio Deus falando com ele? É a única coisa, né, que vai ter para escutar. É, porque falar com Deus você conversa em qualquer lugar. Você fala dentro do seu carro, dentro do banheiro, com a sua esposa, lendo a palavra, dentro da igreja, num culto, você escuta Deus. Só que, assim, Osmar, eu vejo, pelo menos assim, uma situação que aconteceu comigo, e depois eu, conversando com outros colegas, a gente teve a mesma percepção. Por exemplo, no meu... Teve, eu acho que no segundo, terceiro dia, não sei, teve uma hora que a gente tava andando, e aí a gente parou no meio da trilha. Cara, só barulho de passarinho. Eu falei, meu Jesus. E assim, e eu sou acostumado, eu vivi na roça até 8 anos, 9 anos e tudo mais. Uhum. Pra mim, tava em casa. E aí, o rapaz atrás de mim falou assim, cara, você precisa orar. Eu falei, tá bom, vou orar, não tô fazendo nada, né? Vamos orar. Cara, e eu comecei a orar. E aí eu comecei a cantar o hino da harpa. Hoje eu sou da Church City, né? Uhum. É mais worship. Mas, cara, não tem nada mais que eu gosto de um hino da harpa. Uhum. E aí eu comecei a cantar o hino da harpa, nem lembro qual. Comecei a cantar o Exilado. É a música mais linda que eu acho. Uhum. E aí o cara que tava atrás de mim falou assim, olha, você tem que orar com aquele cara que tá lá na frente. Aí eu saí do meu lugar, coloquei a mão no peito do cara e comecei a orar. Não sei o que aconteceu. Quando eu olhei pra trás, tava até onde a minha vista via dentro da mata, todo mundo cantando a mesma música. Olhava pra trás, todo mundo cantando a mesma música e todo mundo orando. Veio um poder de Deus tão grande naquele lugar que eu deitei, do jeito que eu tava ali, eu deitei no chão. Com a cara, literalmente, eu deitei do lado de um formigueiro, assim, não, que eu falei, rapaz, esse formigueiro vai comer minha cara tudo aqui agora. Mas eu deitei e comecei a chorar tanto, e orando. E aí eu falei, cara, isso de fato é a presença do Espírito Santo. Não é música tentando não é um tecladinho de fundo, tentando, né, embalar um sentimento. Não é uma pessoa no microfone falando que eu tenho que fazer. Mas assim, a questão do perceber Cristo nesses detalhes, assim, dentro desse lugar que é tão improvável que se apareça, né? Porque meio que a gente está condicionado hoje a um ambiente. Um ambientezinho mais escurinho, uma musiquinha de fundo. E na verdade não. Na verdade, Jesus, ele tá perto da gente, presente aonde a gente está, né? E a gente quer falar com ele também vai querer falar com a gente. É isso. E a gente sempre vê, né? Pessoas falando mal, pessoas falando bem, pessoas que têm vontade de ir ou que não têm vontade de ir. O que você falaria depois de 15 tops subindo, mais um que você foi, para esse pessoal que tem um receio, que tem medo ou que tem algum preconceito sobre o movimento? O que você falaria para essa pessoa agora? Eu penso assim, se você parar e analisar friamente, fisicamente, a gente vive assim. Eu tenho alguns jargões que eu falo. Pior seria se pior fosse. Mas ao mesmo tempo, melhor seria se melhor fosse. Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Então, ou seja, vai ser bom? Vai, mas vai ser pior. O quê? Não sei, é a sua vida. A vida é sua, é na individualidade sua, e você tem que entender isso. Para quem nunca viveu uma experiência dessa, ele só vai entender que ele nunca viveu quando ele for. Sim. Então, no meu entendimento, não tem nada a ver com o físico, não é desafio físico, é desafio mental e espiritual. Quando as pessoas dizem que isso é um desafio físico, é mentira.
É mentira, não é desafio físico. Você que não cuidou do seu corpo, você que não está cuidando da sua carcaça, você que não está preservando um bem que Deus te deu chamado corpo. Sim. Porque fisicamente e visualmente, se você olhar em qualquer Instagram, você vai ver cara sem perna, você vai ver cara deficiente, você vai ver surdo, você vai ver pessoas com problemas às vezes mentais, que no último top eu tenho quase certeza que tinha problema mental. E você tem que ser tratado dentro da sua desigualdade. Sim. Você não é o melhor do mundo e nem o pior. Então você tem que entender quem é você. Você tem que buscar dentro de você o próprio Deus. E quem é que vai fazer isso? É você e ele. Tem gente que não precisa ir no legendário. Certeza. Tem um monte de homem que eu conheço que não precisa ir no legendário. Ele já é um legendário. Uhum. Ele só não tem um número. Eu conheço alguns que se eu pudesse, eu na minha mentalidade humana, pudesse dar um número para ele, eu dava. Porque aquele cara, ele é um exemplo de homem. Tanto para a família dele, quanto para os filhos dele, quanto para todas as pessoas que eu rodeio. Só que eu não posso fazer isso, até porque não foi eu que criei. E tem um rito para acontecer. Isso é um rito de passagem. Sim. E tem homens que mesmo que vá, não vai mudar. Ele não quer. Isso é normal. Tanto um quanto o outro. Agora, se você tem a oportunidade de ir, dá para você ir. O que te impede de não ir? Você tem tudo para ir, por que não vai? Por que você não vai lá viver essa experiência e entender o que o próprio Deus quer na sua vida? Talvez você é mais um que vai ajudar a servir. Que já tem muitos que servem como nós. Uhum. Pode ir lá e você vai ajudar pessoas. Então é melhor você ser útil do que você ser uma pessoa que acha que você é um inútil, só que você não é. Você só não sabe quem você é. Só isso. E se quiser ir, vai, meu irmão. Se não quiser ir também, não vai. E se quiser continuar criticando, pode criticar, que aí eu entendo que é o quê? A árvore que dá fruto, o que acontece? Paulada nela para derrubar os frutos, para se alimentar. Só que aí, no meu entendimento, você só tá atacando pedra, porque não vai gerar fruto nenhum nisso. É assim... É até chato às vezes isso, porque só faz isso quem não tem hombridade. Sim. Se você tem hombridade, você consegue se pôr e se predispor ombro a ombro de quem está fazendo aquilo e entender, mesmo que você não concorde. Não concordo com isso, mas você não fica criticando da forma que tem muitos que criticam. E geralmente pessoas que fazem essa crítica, não ao Legendários, mas a qualquer situação. São pessoas que em algum momento da vida foram frustrados, né? Não tiveram ali suas expectativas atendidas ou correspondidas, e tendem a generalizar aquela frustração para tudo. Então, se um evento da minha vida eu fui frustrado, todos os eventos eu vou ser frustrado. Então, é como se fosse um mecanismo de defesa. Para eu não ser frustrado em tal situação, é melhor eu criticar. Porque assim, eu tô vendo que muita gente foi transformada. E não foi transformada por causa do Legendário. A gente sempre enfatiza isso, né? Não é o Legendário que transforma. Mas é a sua disposição em abrir a porta, alguém vai entrar. É igual assim, por exemplo, em cursos, por exemplo, meio da polícia mesmo. O pessoal lá fazer curso, aí alguém vai lá e faz o curso. Aí durante o curso ele desiste, ele vai embora. Aí ele sai falando mal. O pessoal lá do curso, lá do giro, não deu o devido valor que eu tinha. Não, você não subiu o seu nível de técnico para pilotar uma moto daquela forma que exige para trabalhar naquele batalhão. Você foi desligado. Aí o cara fica falando mal, acha que o instrutor tal, o Beltrano, não, pegou no meu pé. Aí inventa um monte de conversa que se você formou e trabalha lá, vê que não é. É um nível técnico muito alto.
Um exemplo que eu estou citando no giro. É muito alto o nível técnico de profissional na pilotagem de motocicleta, tem que ser alto. Aí você vai pro Legendários, não é que você tem um nível técnico alto, é o nível de intimidade da onde você veio e para onde você vai. Sim. Então, assim, você tem que entender isso. Agora, você fazer isso, você está degrinindo o seu próprio pai. E aí eu vejo cristão fazer isso. O cara que se diz cristão estragando uma ferramenta que, no meu entendimento, é muito boa para vários homens. Não é nem para ele, não. Uhum. Às vezes ele é um cara bom demais e entende que é bom demais e que ele não precise mesmo. Mas ele não pode criticar quem está ajudando. Agora, porque eu como carne, arroz, às vezes até feijão cru, eu vou criticar um bebê que está bebendo leite? Aquele cara precisa de beber leite. Se a pessoa tá tão boa a ponto de criticar, ela podia refletir um pouquinho. Não, deixa o pessoal subir no meu nível pra ver como que tá. É isso aí. Tem que ter humildade. Sim, né? sim. É o que a gente tiver falou. Humildade, não vai. Osmar, eu quero agradecer a sua disponibilidade em ter vindo. Tudo que o senhor compartilhou, sim, foi muito enriquecedor para mim, e eu creio que pro pessoal também que tá acompanhando a gente, tá? A gente tem um pequeno memorialzinho aqui pro senhor do nosso Topocast, tá? Isso aí é pra colocar ao lado ali da sua, que eu sei que o senhor já tem. Já. E tem meu nome aqui. Tem. É feito com carinho. Que top, mano. Obrigado. E quero agradecer a vocês, espectadores, a vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Peço novamente para vocês nos seguirem nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. E nossos episódios, eles saem semanalmente, tá? Toda quarta-feira, às 19 horas, um episódio novo do nosso Topocast. E nos acompanhe e esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Osmar. Eu que agradeço. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. E que a gente possa pintar o mundo, não só o Brasil, de laranja. Amém. De entendimento de que homens vieram pra cá pra se doar pro próximo. Amém. Amém. Muito obrigado. Tamo junto. Vai. Aú.